Divino Mestre Jesus, agradecemos-te pela oportunidade que se renova a cada semana, nos permitindo aqui nos reencontrarmos nessa sala virtual, filiada à Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para a realização de mais esta reunião de estudos, dando continuidade ao estudo de Gênesis, com base nos trabalhos do nosso amigo Honório Onofre de Abreu. Nós pedimos a tua inspiração, orientação, amparo para a realização do melhor ao nosso alcance, nesse nosso modesto esforço por compartilhar com os amigos assuntos da mais alta transcendência, que nos capacitam a qualificarmos a nossa atividade, a nossa ação, cada vez mais no dia a dia, aplicando a vontade como aquele impacto determinante, transformador, que nos permite a realização da parte que nos toca na obra do Criador, realização de grandes coisas na terra do coração, nos posicionando firmemente no campo da regeneração, no plano ainda complexo da Terra, no seu capítulo final do ciclo de expiações e provas. Que nós sejamos eficazes no trabalho de abordarmos assunto tão profundo e o que nós aqui estudarmos, comentarmos e divulgarmos por pensamentos, palavras e ações, possa ser também proveitoso para os espíritos que nos acompanham e também se encontram em estágio de aprendizagem. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Então, dando continuidade ao estudo de Gênesis, no seu capítulo 7, a partir do versículo 20. Vamos lá. Ainda tratando do assunto Noé e sua família entram na arca, particularmente o dilúvio, caminhando para o encerramento desse capítulo 7. Você está gravando? Estou gravando. Por quê? Eu achei que não tivesse, geralmente aparece um... Não, está gravando, está aqui, ó. Está aqui à esquerda, aqui no alto. Não, beleza, tranquilo. Está gravando. Então vamos lá. Versículo 20. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves, até a ave dos céus, que foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E o versículo 24, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Nós, na semana passada, nós trabalhamos o versículo 20, que eu vou só dar um arrematezinho nele, para nós entrarmos no versículo 21. No versículo 20, 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram
cobertos. O 15, nós já fizemos aqui aquela soma na semana passada. Somando o 1 mais o 5, nós temos o 6. O 6 é o momento da transição na escala setenária da evolução. E nós estamos precisamente entrando no sétimo milênio após Adão, 4.000 a.C., mais 2.000 depois de Cristo, iniciando aí o século 21, sétimo milênio após Adão, o milênio da transição e da consolidação da regeneração mais à frente. 15 côvados. Então, o momento da transição é o momento da dificuldade. Por que é o momento da dificuldade? É porque nós vamos tomar conhecimento, identificar nossas necessidades de transformação moral, os aspectos que ainda precisamos alterar na nossa consciência, na terra do nosso coração. É o momento da identificação plena dos valores, do conteúdo, e adotar a nova proposta que vai prevalecer, que vai vigorar na regeneração. E é por isso que é um momento difícil, porque até então estávamos felizes com as nossas imperfeições e paixões. Vínhamos aí seguindo o curso do rio dos hábitos, conforme aprendemos com Emmanuel em Pensamento e Vida, no plano das águas, no prevalecimento pleno das águas. O que é que nós estamos trabalhando? Aquela prevalência das reencarnações para impactar os corações no trabalho de demolição desses montes aí, simbolicamente falando, e são as cristalizações. Então, os montes foram cobertos, ou seja, as águas da reencarnação alcançaram todos os níveis das necessidades para a preparação de uma nova vida. É como se, na faixa que nós nos encontramos hoje, de transição, expiação e provas para a regeneração, o que nós vivemos ao longo das reencarnações até aqui foi suficiente para abarcar todos os montes que nós elaboramos ao longo do tempo. Ou seja, todas essas existências, as experiências que nós realizamos foram suficientes para permitir uma visão clara e nítida das nossas necessidades de reajustamento. Ou seja, nós hoje, graças a essas etapas encarnatórias e ao advento do espiritismo nas nossas vidas, nós já praticamente tomamos conhecimento do que nós precisamos alterar no plano geral. Certo? Então, mais ou menos nesse sentido. Então, esses montes que foram cobertos representam que nós já estamos realizando os esforços por domar as inclinações más, porque elas já foram descobertas quando o conhecimento simbolicamente cobriu esse terreno, nos fez notar o que está elaborado nesse terreno, construído nesse terreno, e esses altos montes vão ser os alicerces para a nova etapa. Porque o substrato desses altos montes, eles são substratos bons que nós adquirimos na evolução. Se sobre esses substratos nós erguemos os montes do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da cobiça, da ambição, da prepotência, esse é o trabalho que nos está reservado, ou seja, o da demolição
desse excesso de que se acresceu à vontade, sobre os fundamentos saudáveis, bons da evolução. Pergunto se tem alguma dúvida, se está claro. Aqui trabalhamos o assunto sobre a questão 907, que fala que as paixões não são substancialmente maus, mas elas representam o abuso de que se acresceu a vontade no atendimento dos interesses pessoais exacerbados, certo? Então, é isso aí que significa. 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra. Todo réptil que se roja sobre a terra. Então, a consequência natural desse movimento de cobertura dos montes pelo conhecimento, consequentemente, pelo esforço por domar as inclinações más, em que nós vamos aí transformar o que foi edificado de forma equivocada, esse versículo 21 define o estado ideal, que é o de excelência ou de eficiência, melhor dizendo, no processo de combate efetivo às más inclinações, cujo resultado expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Nós podemos aqui trabalhar o assunto do ponto de vista, como sempre aqui nós de vez em quando nós lembramos, que o assunto ele tem dois planos de repercussão. A repercussão no plano externo, no laboratório social, palco das reencarnações, em que nós vemos aí os grandes movimentos na pauta da lei de destruição, em que vão realmente destruindo edificações, instituições, destruindo pela morte o corpo físico de muitos, que são todos aqueles que não aproveitaram o tempo que lhes foi dado para o arrependimento, para o despertamento, e que precisam ser, infelizmente, impactados de fora para dentro pelo escândalo necessário. Nós sabemos que enquanto o mundo é um mundo de expiações, o escândalo é necessário, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Porque quando nós saímos do ciclo das expiações e entramos no plano da regeneração, não há mais espaço para escândalos. Porque quem promove os escândalos, quem são os instrumentos dos escândalos, somos nós, os espíritos imperfeitos, cristalizados no egoísmo e no orgulho, principalmente no egoísmo, que é a fonte de todo o mal, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos. Então, no plano da regeneração, amigos, não haverá espíritos promotores do escândalo. É por isso que existe um movimento de exílio. O exílio para aqueles recalcitrantes que não querem adotar o humanismo, os valores humanos, a bondade humana como norma de conduta na Terra. Eles serão exilados. É um movimento aí que todos nós já temos visto em andamento nas reuniões mediúnicas,
Não só na nossa, temos tido notícias desse movimento, certo? Então, expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Tudo que se move sobre a terra e o que está concretizado no laboratório da sociedade tem seus fundamentos na terra do coração. O estado de espírito se irradia sempre, tende a se irradiar, conforme aprendemos com André Luiz. Tende a se irradiar, porque nenhum de nós consegue estancar o fluxo dos pensamentos e o fluxo dos sentimentos. Esse fluxo é ininterrupto. O que nós podemos fazer, amigos, é qualificar esse fluxo. Qualificar esse fluxo para que a concretização inevitável seja boa. É o único movimento que nós podemos fazer. Qualificação do fluxo a partir dos pensamentos, pelo estudo da doutrina espírita, por exemplo, a leitura das boas obras, tudo que seja digno na cultura humana. Isso vai preenchendo a mente com ideias nobres, ideias que serão incentivo no plano, na esfera do pensamento, onde o pensamento se irradia para aquelas mentalidades desencarnadas que vão recepcionar e vão captar esses pensamentos. Certo? Então, por isso é que o nosso movimento, o movimento do espírita, é um movimento duplo, estudo, prática. Porque o estudo sem a prática, amigos, ele não representa nada em termos de essencialidade para o espírito. O estudo, por si só, sem prática, é um acúmulo de informações que, para aquele que não pratica, não se esforça por praticar, vai representar um sobrepeso consciencial, que vai desaguar nas diversas síndromes de que temos notícia. Nós vamos encontrar aqueles que não praticam por medo das repercussões do campo social, de ser espírita, por exemplo. E isso o elemento vai lendo e não pratica, o sobrepeso vai aumentando, então ele pode desenvolver síndromes que ele vai buscar aí uma ajuda nos consultórios. Os consultórios não vão ajudá-lo, em essência, a diagnosticar o problema, mas a causa vai estar na falta do dinamismo operacional, do empenho. Síndrome do pânico, por exemplo, pode ter sua origem, que pode ter sua origem no passado, evidentemente, em função de diversas experiências impactantes na pauta das expiações, como pode também representar o medo de agir, o medo de operar no campo do evangelho. O elemento pode desenvolver fobias, pode desenvolver enfermidades aí, chamadas enfermidades crônicas. Essas enfermidades autoimunes, por exemplo, pode ter sua origem, além de no passado remoto, nessa falta de operação. Certo? Então, o nosso papel é de espantar o medo. Temos trabalhado isso aí, vamos voltar, por exemplo, no estudo do Apocalipse. O medo. O medo há 40 mil anos atrás gerou a fé. E hoje a doutrina espírita, pela fé raciocinada, busca desativar o medo.
Então, aí nós vamos encontrar aqueles que têm medo de serem descobertos, certo? Ah, eu não tenho capacidade de ser espírita, não, tem muitos defeitos. Se esconde atrás disso. Eu não tenho condição de desenvolver a mediunidade, aplicar passe. Se esconde atrás disso, certo? O medo de se desvelar para os companheiros de trabalho. Aí nós vamos encontrar as dissimulações da personalidade, a hipocrisia, falta de autenticidade, quando tentamos parecer o que não somos, exatamente para que aqueles que nos observam não vejam a nossa real natureza. Aí nós perdemos a espontaneidade, certo, amigos? Então é importante nós mantermos a espontaneidade, cultivarmos a espontaneidade, não termos medo de nos expressarmos com naturalidade, com tranquilidade, com o coração desarmado, porque é assim que nós vamos aprender a evoluir, progredir, desenvolver a humildade. Aquele que busca escamotear a sua verdadeira natureza, na verdade ele está cobrindo ainda os montes com substância complexa. Substância complexa. Então, é importante sermos espontâneos. Sermos espontâneos, não sermos dissimulados. Certo? Isso no trabalho mediúnico é muito importante. Muito importante no trabalho mediúnico. Porque assim a gente vai se tornando autênticos. A gente se torna. Nós nos transformamos em em elementos transparentes. Transparentes. Porque, lamentavelmente, nós vamos nos deparar com pessoas no nosso trabalho espírita que nós não sabemos na prática como elas são, por causa de uma dissimulação. E isso vai promover aquele movimento de nós estarmos sempre com uma desconfiança ativa das pessoas. Então isso não é muito bom. Evidentemente nós temos que ter prudência, temos que ter o zelo, mas nós temos que ter o Honório falava muito isso nos estudos dele do Apocalipse, não perder a espontaneidade, a alegria de viver. Certo, amigos? Isso é importante. Expirou toda a carne que se movia. Então, quando nós somos eficientes no trabalho que é feito ao longo das encarnações, abertura para o conhecimento, para abarcar todas as nossas elaborações ao longo do tempo e retirar dos excessos que foram acrescidos pela vontade, a substância simples, boa que ali está, que foi distorcida, quando somos eficientes, o movimento vai ser esse aqui. Vai expirar toda a carne que se movia sobre a terra. Então a carne é a substância corpórea, corpo físico, a carne. Mas essa carne, essa substância corpórea, que nós hoje, por acréscimo de misericórdia, temos como o instrumento da evolução, evidentemente que ele vai refletir a carne da terra do coração, que são as emoções, os desejos, os sentimentos, substâncias. Nós já vimos aqui, estudando o livro, tanto o Pensamento e Vida, quanto
mecanismo da mediunidade que os sentimentos não são abstrações, são turbilhões de forças. É uma realidade palpável. A física ainda não consegue analisar as partículas elementares, tanto do pensamento quanto das emoções, do sentimento, mas elas existem. Nós sentimos, todos nós aí que temos um certo grau de mediunidade, sentimos durante uma prece bem profunda os eflúvios, as emanações que chegam para nós. No trabalho mediúnico, sentimos os eflúvios dos espíritos, as correntes de pensamento. E o que nós sentimos, isso não é abstração, é uma realidade que toca o plano sensorial, concreto, do organismo físico. Então não é uma abstração. A ciência ainda está longe de abordar esse material. Ainda está longe de colocar sob a, a lâmina do microscópio, a lente do microscópio, as partículas dessa substância. Então inspirou toda a carne que se movia sobre a terra, tudo aquilo que se movimenta na terra dos nossos corações, na superfície do espelho, lembra-se? Pensamento e vida, o espelho. A superfície das ondulações, que a superfície que reflete as ondulações de profundidade, os sentimentos, as águas. Componentes internos vivos porque eles pedem um alimento através dos desejos. Certo, amigos? Então, os desejos representam o pedido de um determinado alimento que essa carne necessita. Evidentemente que nós aqui estamos falando dos desejos desregrados. Os desejos orgânicos naturais são nobres. São nobres. Eles representam uma necessidade natural que devemos atender de acordo com a lei de Deus. Agora, quando esses desejos estão incontrolados e se multiplicam exacerbadamente sem controle, aí nós então estamos lidando com a complicação, com a viciação. Esse é o desejo, por exemplo, o atendimento do desejo sexual nobre vai proporcionar tanto a multiplicação dos seres pela reencarnação, geração de novos corpos, como nas trocas saudáveis entre aqueles que se estimam e se amam, proporcionam a euforia, o alimento necessário para a continuidade dos trabalhos na Terra. Então nós não estamos falando dessa categoria de desejos, estamos falando dos desejos exacerbados, fora de controle. Falamos dos desregramentos sensoriais a que nos arrastamos, em que a grande massa uma categoria de águas aí em desbordamento, em transbordamento, em que a grande maioria está naufragando nesses tempos. E é por isso que ainda vivemos tempos complexos, em que os instrumentos do escândalo são necessários. É por isso, amigos, em todas as esferas da atividade humana, na política, na administração, na ciência,
Na religião, em todos esses movimentos, nós vamos encontrar os instrumentos do escândalo para limar as imperfeições que ainda trazemos. Para nós que temos o conhecimento espírita, esses elementos dissonantes do que nós temos aprendido representam para nós um laboratório para desenvolvermos a compaixão, a misericórdia e a piedade. Ao mesmo tempo em que nós vamos lhes dar como resposta ações nobres que vão lhes servir, mesmo que seja pela vibração que os vai alcançar, de exemplos dignos para uma mudança de vida. Então compete a nós, nesse trabalho de fazer que se expire toda a carne no plano interno, nós também proporcionarmos a expiração simbolicamente do mal na Terra, não dando espaço no campo mental, no campo do coração, para os exemplos que eles irradiam e que devem encontrar em nós o porto final, o ponto de e essa inspiração o que representa na prática essa expiração? A expiração, nós estamos trabalhando aqui para eliminar, matar o homem velho, matar as paixões, as imperfeições. Primeiro movimento da identificação dessas imperfeições, que nesse primeiro momento vai ser desagradável para nós, porque nós vamos nos conhecer as deficiências, as dificuldades. Certo, amigos? Aí é que entra aquela necessidade de nós termos indulgência para conosco. Em que sentido? Que nós não devemos olhar para o homem velho de ontem, do passado, com os olhos de hoje, porque esse homem velho, ele está vivo na intimidade, mas o que ele fez já foi feito. Foi feito, amigos. É o nosso passado. Não adianta nós brigarmos com esse passado. É o nosso ontem. Hoje, então, é que está o trabalho de reconstrução. E nesse trabalho de reconstrução, identificação, que o conhecimento espírita projeta, nós podemos ser abatidos pelo arrependimento, pela culpa, pelo remorso. É um movimento totalmente improdutivo da nossa parte. Não adianta cultivar culpa, remorso, arrependimento. É preciso operar diferente. Aí que se encontra o segredo da alegria de viver. E muita gente não dá conta. É por isso que muitos não querem ver o que fizeram no passado e têm medo de ver, porque não vão dar conta. Mas o passado passou. O passado passou. Hoje ele é um sonho, uma tendência distante. Então, se nós identificamos no plano do coração, a nossa complicação, nós vamos identificar o próximo, por um movimento natural, tranquilamente. Aí nós temos aquelas indicativas no Evangelho sobre o que fazer com os erros do próximo, quando nós os vemos, com as imperfeições do próximo. Nós já aqui temos falado disso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20 e 21. Depois vocês podem estudar.
que é o movimento natural de vermos, amigos, as imperfeições. Movimento natural. Quem tenta colocar aí um óculos escuro, um óculos cor-de-rosa para ver diferente, está na pauta da alienação. Jesus via a intimidade de todos, mas o que ele ressaltava? Tudo bem, está lá a intimidade, mas ele ressaltava o bom, o lado bom. Eu a ninguém julgo, dizia Jesus. Porque é um movimento contraproducente. Agora, julgar é uma coisa, revelar para que nós pensemos no bem da maioria é outra coisa. É outra coisa, amigos. E para mudar o mundo, nós temos que pensar no bem da maioria. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E tem capítulo 10, itens 20 e 21. Isso também está no Livro dos Espíritos. Eu separei esse assunto aqui para o nosso trabalho, mas eu não sei se nós vamos conseguir entrar nele hoje. Então, nós vamos identificar esse movimento. Nós vamos identificar o lado bom e o lado ruim. O que é que nós devemos incentivar? O lado bom. Agora, na pauta da lei de sociedade, veja bem, questão 1019, implantação do bem na Terra. Kardec perguntou assim, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Resposta, o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Fonte do bem e da felicidade. A fonte, nós falamos aqui, a nossa fonte é inestancável, na base, pensamentos e sentimentos. A fonte é inestancável, nós precisamos qualificar a fonte. Se nós cultivarmos o bem e a felicidade, o que vai se concretizar, naturalmente, é o bem e a felicidade. Porque o estado de espírito, amigos, impõe ações, condutas, rotinas, hábitos. E aí nós vamos concretizando o que a fonte determina. A quem nós obedecemos na fonte do coração? Os bons propósitos ou as más inclinações? Nós é que vamos decidir o que vai ser gerado. Por meio do progresso moral, que nós já aqui estudamos, de cor salteado, questão 918, 913, 895, 792, 918. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Então, o que é que vai atrair os bons e afastar os maus? A conduta decorrente do progresso moral pela prática das leis de Deus. Nós vamos atrair os bons espíritos e afastaremos os maus. Certo? Estes, porém, os maus, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Certo? Predita foi a transformação da humanidade. E vos avizinhais no momento em que se dará. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam
a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda atrasados. De acordo? Então, quem que vai fazer com que a Terra esteja predominantemente habitada por bons ou maus? Cada um de nós, conforme as suas escolhas e as suas práticas. Nós é que vamos mantendo em vigor, em operação, pelas nossas escolhas, no campo social, dos instrumentos do escândalo, que muitas vezes nós escolhemos sorrindo. Da mesma forma como quando Jesus foi preterido por Barrabás. Qual é o significado? Escolhendo Barrabás, nós então preferimos a manutenção do plano da expiação, porque Barrabás era ladrão e assassino. Muitos daqueles que gritaram para libertar Barrabás, talvez depois tenham sido. Talvez depois tenham sido vítimas do Barrabás. Talvez muitos daqueles que escolheram Barrabás provavelmente se tornaram suas vítimas depois, instrumento do escândalo. Estão me vendo? Estão me escutando? Vou interromper a gravação e nós vamos reiniciar novamente.